Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia bem rapidinho aqui sobre Martin Scorsese, que se depender dele, não teremos mais filmes de super-heróis no cinema, porque o grande problema do cinema agora são os filmes de super-heróis. Ele fez uma declaração, Martin Scorsese, ele é um diretor já extremamente renomado em Hollywood, diversos filmes excepcionais. A declaração dele é uma declaração que vale inúmeras análises. Pelo que eu li aqui, eu concordo em partes, outras partes eu discordo completamente, tá? Porque a gente também tem que levar em consideração que o Scorsese, ele é um diretor já muito antigo e ele tá meio que colocando a culpa nos filmes de super-herói. Na minha opinião, não é assim. Theo José. Não, mas tem uma certa razão. É por isso que eu falei, em partes, tem uma certa razão, partes. Mas se outros filmes estão sendo sugados pelos super-heróis é porque eles não são bons o bastante também. E a gente tá numa fase bem ruim de filme de super-herói, viu, Scorsese? Bem ruim. Tá bem ruim o negócio aqui, então poucos filmes, eu acho que assim, o filme de super-herói ele vai sofrer aquela peneira que os filmes de ação sofreram. Apenas os melhores vão ficar pra contar a história. Porque os filmes de super-herói, eles estão muito, mas muito ruins. Por exemplo, o melhor do ano foi, de longe, Guardiões da Galáxia. Acredito que vai ficar dessa forma. É o melhor de todos. E você teve vários filmes e séries e animações horrorosas de filmes de super-herói. Também já tá ficando saturado. Mas, por enquanto, não é muito difícil você fazer filmes de fora do gênero de super-heróis superarem os filmes de super-heróis. Caramba! Superarem os filmes de super-heróis. Exatamente. Trava-língua. Ó, trava-língua. Bom, faz o seguinte, essa é bem rapidinho. Se inscreve no canal CCC, Loja da Linhagem. Seja um membro aqui da Linhagem Geek. Tá precisando de dinheiro? Chama o Tom Dimas no primeiro comentário fixado. Ele vai te ajudar a ter uma renda extra. Não perca tempo. Tá precisando de dinheiro? Chama o Tom Dimas aqui. Ele vai te dar um mini curso gratuito. E se realmente você estiver precisando, segue os métodos do Tom Dimas. E o nosso patrocinador oficial, professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. Se você precisa de inglês, está procurando o curso, pode parar que você já encontrou o melhor. E melhor ainda, a gente vai te dar um grande desconto, R$200 de desconto, e você vai pagar o curso por 12 vezes de R$ 39,70. Exatamente isso. Link na descrição, começa a estudar inglês. Vamos lá, galera. Scorsese, se vocês não conhecem Martin Scorsese, o que eu acho difícil, a não ser que, sei lá, você tenha vindo de um outro planeta ou goste só de animes, ele fez inúmeros filmes. Vou refrescar a memória um pouquinho de vocês. Vamos lá. Taxi Driver, 1976. Bons Companheiros, 1990. O Lobo de Wall Street, 2013. Ilha do Medo, 2010. Touro Indomável, 1980. Os Infiltrados, 2006. Gangues de Nova York, 2002. Entre outros, tá? E a maioria com o Leonardo DiCaprio, né? Ele gosta muito do Leonardo DiCaprio, assim como Christopher Nolan gosta do Cillian Murphy. É mais ou menos nessa pegada, e o Tim tá? Burton gosta do Johnny Depp. Exatamente. Bom, então qual que é? Vamos ler aqui. Vamos ler a entrevista à GC Magazine. O renomado diretor pediu para que houvesse uma luta contra esses blockbusters, para que possam salvar o cinema. Abre aspas. O perigo é o que isso está fazendo com a nossa cultura. Porque agora haverá gerações que pensarão que os filmes são apenas isso. Vamos fazer assim? Vamos ler por partes e a gente vai comentando, tá? Certo. Vamos parar nessa parte aqui. Então, de novo, o perigo é o que isso está fazendo com a nossa cultura. Porque agora haverá gerações que pensarão que os filmes são apenas isso. Bom, primeiro que assim, aqui nesse ponto eu concordo, porque os filmes de blockbusters, os filmes grandiosos, a grande maioria deles está contaminado com a ideologia lacradora. A grande maioria. Então, se você fala de blockbuster, você fala de grande alcance, tá? Aqui, a gente não vai se restringir apenas ao universo de super-heróis. Porque se você for ver, o grande blockbuster do ano é Barbie. Em segundo lugar, Mario. Em terceiro lugar, Oppenheimer. Aí, em quarto lugar,
nós temos Guardiões da Galáxia. Os filmes de super-herói, eles caíram muito a qualidade. Mas eu faço novamente a pergunta. Se tivesse um Cavaleiro das Trevas por ano, tá? Você não assistiria? Eu assisto. Pra mim, Cavaleiro das Trevas não é o melhor filme de super-herói da história. É um dos melhores filmes da história, Cavaleiros das Trevas. Eu coloco no meu ranking de 10 filmes, assim, se você falar, Gabriel, 10 filmes aqui, Cavaleiro das Trevas está entre os 10, tá? Mas faz um certo sentido aqui nesse ponto. Eu concordo, porque a grande maioria aí dos filmes tá vindo com lacrate. Você tem o problema que a Marvel criou aquele momento dos filmes de super-herói completamente linkados, com cena pós-crédito, ligando um ou outro. E ali você criou um hábito das pessoas irem assistir os filmes daquele universo sempre no cinema. Então a Marvel conseguiu criar aquilo. E a partir desse momento as pessoas só começaram a ir ao cinema pra ver filme de super-herói. Isso é uma verdade. Então muita gente só sai de casa pra ver filme de super-herói. Aí você tem que criar a concorrência. Você tem que criar um outro filme que não seja de super-herói, que seja filme de Oscar, seja filme de gangster, seja filme de guerra, enfim, ou até comédia, drama. Você tem que criar o mesmo interesse. É que o filme do quadrinho, do super-herói, ele já tá na cabeça de todo mundo desde pequeno. Você tem quadrinhos do Homem-Aranha desde sempre, filmes do Homem-Aranha já bastante, filmes do Batman, séries animadas do Superman. Você tem várias mídias, jogos de videogame, vários, desde o Super Nintendo, desde o Master System, desses heróis. Então esses heróis já estão no imaginário faz tempo do público. E são populares. Sim, e é mais fácil você vender o filme desses heróis do que o drama de uma família que ninguém conhece, vai conhecer no filme. Fica mais difícil. Agora você precisa fazer um trabalho de marketing para que esse filme... seja o gênero que você quiser, ele tenha um apelo. É difícil, mas isso já tá acontecendo. O Gabriel já citou, o Oppenheimer, ele quase bateu bilhão. Tá com 900 milhões o Oppenheimer, e é um filme, uma cinebiografia de um físico, que é longe de ser popular. Claro que toda a questão da guerra, as pessoas, mas mesmo assim, eu acho que isso tá mudando, já tá mudando. O filme de super-herói, ele ainda não é mais aquele negócio. A não ser que, assim, dá um exemplo breve. Se a DC, com o novo Homem de Aço, com o novo Superman ali, consegue fazer algo muito grande, aí provavelmente a DC vai desfrutar do que a Marvel desfrutou, e aí todo mundo vai querer assistir quais são os filmes que vão compor aquele universo todo. Mas nada impede de você fazer. Eu acho que isso aí já tá... Por exemplo, nós tivemos vários sucessos esse ano. Nós tivemos o John Wick... E assim, fora os sucessos nos streamings também. Nós tivemos o Sound of Freedom, nós tivemos os Nefarious, nós tivemos também outros filmes de ação que foram muito bem. Resgate 2. O Resgate 2. Então, eu acho que isso já foi quebrado de uma certa forma. Nisso ele tem um pouco de razão, por quê? Crianças que cresceram naquela época da Marvel ficaram com aquela... Eu só vou pro cinema quando é filme de super-herói, porque é algo grandioso, algo que mereça essa atenção. Mas não necessariamente. Agora, você precisa criar filmes muito bons. Por exemplo, um outro exemplo, Matrix. Matrix é um filme que não é de super-herói. É um universo fantástico onde o Neo é um super-herói, mas ele é criado pro cinema. E ele também foi muito bem. Você precisa fazer boas histórias. Não, além disso, se você for ver, o Oppenheimer, ele é mais 16. A Barbie é 10 anos a classificação. Então, quando você tem uma classificação menor, você tem muito mais faixas etárias que podem ir ver o filme. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com você falar que o blockbuster, ele tá acabando com o cinema. Tem que tomar muito cuidado. Mas nessa parte eu concordo que está afetando um pouco a cultura por conta da introdução identitária progressista na grande maioria das obras, tá? Eu digo na grande maioria, nunca generalizando. Vamos continuar aqui, ó. Eles já pensam isso, o que significa que temos que lutar com mais força e tem que vir de baixo, tem que vir dos próprios cineastas. E você terá, sabe, os irmãos Safdie e
você terá Chris Nolan. Entende o que eu posso dizer? É acertar por todos os lados. Acerte-os por todos os lados e não desista. Vamos ver o que vocês têm a mostrar. Vá lá e faça. Vá reinventar. Não reclame disso. Mas é verdade, porque temos que salvar o cinema. Vamos lá, olha só. Se vocês pegarem as maiores bilheterias da história, você tem Avatar, você tem Vingadores, você tem o Titanic. São filmes grandiosos, né? O Avatar é filme grandioso, 3 horas de filme. O Titanic, 2 horas, 3 horas de filme, o Titanic, né? Por aí. O Vingadores são 2 filmes, né? Vamos colocar 2 horas cada filme, 4 horas em um arco fechado. São filmes grandiosos. Aí depois vem a Barbie, vem o Top Gun Maverick também, que bateu 1,5 bilhão. Mas eu acho aqui, sei lá, eu até concordo de certa forma que é importante que os outros filmes tenham espaço. Mas nesse ponto eu já acho meio choradeira, entendeu? Eu já acho meio choradeira, porque o filme de drama... Porque assim, no caso, se você for ver os filmes do Martin Scorsese, a maioria é drama, né? É um drama com suspense, alguns têm ação, tal. Isso é muito mais nichado. É muito mais nichado. E o blockbuster sempre existiu. Sempre vai ter o filme mais visto. Por exemplo, filme do super... Você vai querer competir. O Toro Indomável, que pra mim é um filme incrível. Incrível. Com o Superman em termos de popularidade. Não dá pra competir. E outra, o filme do Superman, ele vai vir numa classificação indicativa de 12 anos, 13 anos. O Toro Indomável vai vir num 16. E não é todo mundo que vai se interessar, né? Então assim, filmes de super-herói, filmes de ação, eles pegam camadas maiores de popularidade. Então fica um pouco difícil pra você querer competir. O negócio é o seguinte, tem que fazer filme bom, tá? Tem que fazer filme muito bom, porque sendo bom, naturalmente você vai ter a bilheteria e você vai ter o interesse do público. O exemplo mais real e mais perto disso é o Oppenheimer. Oppenheimer é o exemplo perfeito. É um filme de um físico que não é nada popular, que tá quase ganhando 1 bilhão. O problema é como ele é vendido. É o Nolan, é a IMAX, é a experiência, é a bomba, enfim, você tem que vender bem. Hoje você precisa vender muito melhor o filme do que antigamente. E aqui você vai ter que lidar com a concorrência do filme dos super-heróis, do filme da DC, do filme da Marvel, tudo isso. Agora, se o seu filme for melhor, o público ele vai aderir a isso. Ele vai entender. É que hoje a mira, ele tá nos filmes de super-herói. Então as pessoas acabam isolando os outros gêneros. E eu entendo quando ele quer falar o cinema. O cinema é aquele filmão, é aquele bom filme com uma boa história, bem contada, bem filmado. Coisa que nem sempre os filmes de super-herói são. Eu entendo essa distinção que ele tá fazendo de gênero. Só que você precisa fomentar o gosto popular pra volta desse cinema. E como você faz isso? Com um filme muito bom. Exato, ó, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas bateu 1 bilhão, cravado, 1 bilhão e uma quirelinha. Vamos aqui para as maiores bilheterias rapidamente, ó. Primeira maior bilheteria da história, Avatar 2019, depois vem Vingadores Ultimato, depois Avatar O Caminho da Água, em quarto lugar Titanic, quinto lugar Star Wars O Despertar da Força, sexto lugar Guerra Infinita, sétimo lugar Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, oitavo lugar Jurassic World, nono lugar Rei Leão, 10º lugar Os Vingadores, 11º Velozes e Furiosos 7, 12º Top Gun Maverick, 13º Frozen 2, 14º Barbie, 15º Vingadores A Era de Ultron, 16º Super Mario o filme, 17º Pantera Negra, 18º Harry Potter As Relíquias da Morte parte 2, 19º Star Wars, o episódio 8, Os Últimos Jedi, e o 20º Jurassic World Reino Ameaçado. Você pode reparar que são filmes de grandes franquias. Então assim, é óbvio que eles serão blockbusters porque são grandes franquias. E aí você pega filmes
com contornos mais dramáticos, com histórias mais bonitas, histórias mais bem escritas. Não dá pra comparar, não dá pra tentar aproximar desses filmes que atingem grande público. Nesse ponto, pra mim, soa como uma choradeira do Scorsese. Só na parte em relação à questão cultural, porque são filmes de grande alcance e aí na maioria você tem aí a lacrata enfiada. Mas, por isso que eu falei, eu concordo em partes, eu concordo com uma parte, mas discordo com outra. E eu quero saber aí a opinião de vocês, se vocês concordam com tudo, discordam de tudo, concordam em termos, é muito importante a opinião de vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui, dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.